cumprimento a igreja com a boa noite na paz do Senhor Jesus, amém? Dê graças a Deus. Quem está abençoado fala, ô glória! Nosso irmão pastor já deu um ensinamento aqui, né? Como que ele tem dom para ensinar, irmã? Vai falando. Falei para ele que está transbordando, né? Glória a Deus. Também tantos anos, né, irmão? De ministério, tem uma bagagem, né? Glória a Jesus. E vai falando e a gente vai ficando assim, ó. Gostou, né? Ouvir Deus usar os irmãos com a experiência, né? Vai falando, vai citando. Já estamos aí recebendo bastante ensinamento através das oportunidades. Mas nós temos um projeto, né? Nós pregamos aí na quarta-feira passada com o tema Deus não muda. Como a gente não encerrou, a gente tem que cumprir aqui o que a gente falou. Vamos continuar a quarta-feira para falar mais um pouquinho desse tema. Vai ser rápido, né? Deus não muda. Fala para o seu irmão assim, Deus não muda. Fala, você muda, eu mudo, mas o nosso Deus não muda. Amém? Vamos continuar então, né? Nós lemos, irmãos, em Malaquias 3:6, né? Que o Senhor falou, eu sou o Senhor e não mudo, né? Se não fosse assim, vós seremos consumidos. Olha, irmãos, já pensou se Deus mudasse a misericórdia dele? Nós realmente seríamos consumidos, né? A misericórdia de Deus é grande, ele não muda. Ele disse no texto, né? Se não fosse misericórdia, ele seria consumido. Lemos também que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje, será para sempre. E aí nós entramos em algumas áreas, né? Falamos sobre vida conjugal, alguns pontos, né? Sobre algumas regras doutrinárias que ainda Deus não aliviou, Deus não mudou. E os homens mudam, os pastores ensinam diferente, os apóstolos ensinam diferente, os bispos, né? Vamos entender assim, ensinam diferente. Mas a palavra não dá base para falar certas coisas, ela não mudou, que a palavra é o próprio Deus. E agora eu queria ler com os irmãos, também desse versículo aí, Tiago 1,17, que já lemos esses textos aí, né? Já lemos Malaquias na quarta-feira passada, lemos lá alguns versículos, e vamos ver mais um versículo que fala que Deus não muda, né? Deus não tem variação. Glória a Jesus. Eu creio que vai ser um pouco rápido, né? Hoje, para a gente encerrar. Na realidade, se for falar desse assunto aqui, a gente não tem fim, né? Se falar sobre tudo aquilo que Deus, o projeto de Deus, o plano de salvação de Deus, que as pessoas talvez não entendem e falam, mas Deus mudou o plano. Não, não mudou. Ele tem um plano de salvação, ele faz tudo para salvar o homem, né? Glória a Deus. É saber o plano, o projeto, até quando veio Jesus, mas ele mesmo não muda. Ele fala assim, o meu Deus é imutável. Ele não muda, glória a Deus. Vamos ler aqui, Tiago 1, e versículo 17, vou ler, está escrito assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Olha que forte esse versículo, né? Todo dom vem do alto, vem de Deus, né? Vem do Pai, ao qual não tem mudança e nem sombra de variação. Pode sentar, em nome de Jesus. Você vê que Deus confirma em vários versículos que não muda, vem de Deus. Só que tem coisa que vem do homem, fazer o quê? Tem coisa que vem da mente humana, mas Deus não muda. E se a gente não vigiar, nós passamos a seguir doutrinas humanas, Diácono Felipe, passamos a seguir. Se não vigiarmos, acontece isso. Glória a Deus. E não é difícil acontecer isso. Vivemos um tempo que tem mais doutrina humana, doutrina de demônios, já falamos sobre isso aqui. Tem doutrina dos discípulos, tem a doutrina de Deus, doutrina dos demônios, doutrina do homem. E falando-se que Deus não muda, nós falamos então sobre a área conjugal, lembra? Sobre o casamento. Quem lembra quarta-feira que estava aqui? Quantas pessoas estão ainda em fornicação? Quantas pessoas estão fazendo a obra, mas em pecado de adultério grave, porque não entendeu a palavra ainda, porque Deus não muda, as pessoas mudam, a gente aceita um monte de coisa, mas Deus não aceita. E para a gente lembrar desse assunto, eu preciso ler Romanos 1,25, né? Que eu estou falando que Deus não muda, mas o homem muda. Volta um pouquinho em Romanos aí, para a gente entrar logo em alguns textos aqui. O homem muda, Romanos 1,25, aqui explica que o homem faz, né? O homem consegue fazer essa mudança aí. Glória a Jesus. Aí nós ministramos bastante esse texto aqui, né? Romanos 1,25 vai dizer assim, ó: pois mudaram a verdade de Deus
em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então aí nós lemos para baixo, eu não vou ler hoje, ministramos sobre isso, quarta-feira passada, mostrando como é que é a mudança, como o homem muda. Então o homem muda. Eles mudam o quê? A verdade de Deus. Porque, irmãos, falar a verdade não tem sido fácil. Quando você fala a verdade, seja pregando o evangelho para uma multidão, para a igreja, quanto para pessoas assim, mano a mano, quando você fala a verdade, na hora aquela pessoa toma um choque, ela fica brava, às vezes não recebe bem aquela verdade, porque a verdade, o que a gente fala, o verbo popular, a verdade dói. O verbo popular é isso, né? Que a verdade dói. Enquanto você fala uma verdade, na hora dá aquela dor. Mas quem é salvo, quem é cheio do Espírito Santo, ele sente a dor, mas sabe que é verdade. E quando a pessoa está na carnalidade, quando ele lê uma verdade, dói e ele se levanta. Não aceita, fica louco. Então, por isso que mudaram a verdade de Deus. Porque a verdade de Deus, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, irmão. Nós temos que andar na verdade, viver na verdade. Deus não muda, Ele não vai mudar algumas coisas por causa da minha vida, da sua vida, por causa do meu desejo, não. Meus pensamentos, já está pronto, já está escrito. Amém? Nós temos que se adaptar à verdade de Deus. Vivemos um tempo que as pessoas querem que Deus se adapte com a nossa situação, com o jeito de viver, de pensar. E não é isso, nós precisamos chegamos na presença do Senhor, e nós temos que aceitar a verdade dEle. Temos que saber que nós somos falhos, errôneos, né? Seres humanos, sujeitos a erro, e aceitar a verdade dEle. Então, aqui no capítulo 1 de Romanos, e versículo 25 a seguir, fala que mudaram a verdade de Deus. E se você analisar, a rede social está aberta para você pesquisar à vontade, você vai ver quantas coisas mudaram. Nós falamos de mudanças de culto, na quarta-feira passada, mudanças de igreja, de cenário, de lugares, né? Tem tudo isso, a mudança pode acontecer, mas nada pode ferir aquilo que Deus já proporcionou para a gente, e já se apresentou para nós como verdadeiro. Glória a Deus. Vocês vão colocando muita coisa, vai colocando muita coisa que Deus nem mandou colocar. Ou seja, o homem cria situações, o homem faz um monte de coisa, vou fazer assim, fazer assado, tal, mas Deus não mandou fazer certas coisas. Temos que ver o que Deus mandou e o que Deus não mandou. Quando fazemos algo que Deus não mandou, nós pecamos contra Deus. Olha como é que é fácil cair no pecado. Quando eu faço algo que Jesus não ensinou e não mandou fazer, eu estou obedecendo às ordens de Jesus. Glória a Deus. E quando eu não faço o que Jesus mandou fazer, também peco. Então eu sempre falo que é dois pilares, né? Eu tenho que fazer o que Jesus mandou fazer, para ser abençoado, para andar com Cristo, e tenho que fazer também aquilo que Jesus não mandou fazer. É dois pilares simples de entender. Mas quando se fala de mudança, vem de mudar, né? Mudar significa pôr em outro lugar, desviar, alterar. Então Deus não tem alteração, lemos aqui, né? Sem sombra de dúvida. Os dons vêm de Deus, vêm do Pai, vêm do alto, não tem variação. Alguns textos você pode ler assim e até questionar, mas Deus mudou a respeito. Não, Deus é justo, irmãos. Tem coisa que Ele já fala que Ele é justo, Ele faz acontecer alguma coisa porque tem que agir com a justiça dEle. Só que a gente é carnal talvez e olha com outros olhos. Fala, mas Deus mudou, está fazendo isso. Não, olha para que aquela pessoa apresentou a Deus, se Deus mudou, não, Ele continua sendo justo. O plano de salvação de Deus não muda, Ele sempre quer salvar a sua criação, sempre quer salvar o ser humano, mas Ele não muda, Ele tem sempre aquele projeto, né, palpável ali, então Deus não muda, glória a Deus. Então desviar e alterar, não dá para alterar, não dá para desviar, porque Deus, Ele é. Se nós formos olhar o caráter de Deus, irmãos, meu Deus, falar sobre isso, né? O caráter de Deus, Ele não pode mudar, o caráter não pode ir contra a própria vida dele, o caráter, a santidade. Deus não muda. Você percebe que hoje, nós como cristãos, se a gente olhar, as pessoas até falam de santidade, mas com um pensamento diferente. Elas olham a santidade do jeito que elas pensam, elas já mudaram a santidade, até pregam a santidade, mas não pregam a santidade de Deus. E Deus se preocupa muito contra a santidade. Ele falou que Ele é santo. Deus não falou que é santo? Ele falou, eu sou santo. Ele chamou a gente para ser santo.
Quer que nós sejamos também santo. É uma das qualificações de Deus, do caráter de Deus, Ele é santo. Ele não vai mudar isso, irmão, não adianta. Você pode procurar o que você quiser, fazer o que você quiser, ir para onde você for. Você pode mudar, você pode achar que a santidade certa é a que você pensa, é o que você age, aonde você vai, mas Ele não muda. A santidade dele é uma santidade diferenciada do que o povo prega por aí. Glória a Deus. A palavra santo é estado daquele que não se mistura. Então, Deus não vai se misturar com um Deus estranho, não vai aceitar glória para outro Deus, não adianta. Amém? Ele falou que não divide glória com ninguém. Ele não vai mudar isso aí. Não adianta as pessoas quererem roubar glória para si, colocar o seu nome para frente, colocar a sua foto em outdoor. Não adianta, você pode fazer o que você quiser, mas com Deus não vai engolir isso aí, porque Ele não muda. É bacana, fica legal, é bacana para nós, é legal para nós, mas para o nosso Deus não tem mudança, para Ele não vale nada isso, irmãos, porque Ele não muda. A glória vai ser sempre para Ele. Você não percebe que no mundo cristão as pessoas vão recebendo dons que vêm do alto de Deus, mas com esses dons eles passam a ser o alvo da glória, eles passam a roubar a glória de Deus, a ponto de as pessoas não conseguirem separar o que é de Deus e o que não é. As pessoas acabam buscando e frequentando lugares só por causa daquela pessoa. Tudo bem que Deus está usando ela, mas não pode ser ela, o alvo é a glória de Deus. Quando Deus percebe que aquela pessoa ou o povo está procurando aquele lugar, aquele ambiente ou aquela pessoa por causa daquela pessoa, Deus sabe como é que está o coração das pessoas. Ele entende, está roubando a minha glória. Deus se afasta. Fala para o seu irmão assim, quando qualquer coisa rouba a glória de Deus, Ele se afasta. Se Ele se afasta, como é que fica essa situação? Quem trabalha lá? Quem opera lá? Pode ser a sabedoria humana, a experiência humana, e pode ser ainda o adversário da nossa alma. Porque perante a palavra, ele se afasta, porque ele não divide glória com ninguém. É Deus perceber que a gente está roubando a glória dele, ele se afasta, ele tira o time dele de campo. Isso é porque ele não muda. Está escrito em Gênesis Apocalipse, você vai encontrar, Deus não muda, Ele não muda e não vai mudar, irmãos. As pessoas acham isso, acham aquilo, estudam muito, faz bastante faculdade teológica e vai tendo conhecimento, é muito bom, só que tem que ter um divisor. Deus não muda. Nós aprendemos alguma coisa que a nossa inteligência, por causa de pesquisa, alcançamos alguma coisa, mas quando vai bater no espiritual, Deus vai falar com você. Deus não muda. Glória a Jesus. Estão entendendo aí a palavra de Deus? Nós entendemos, irmão, que Melquisedeque foi o sumo sacerdote, né? Eu queria ler com os irmãos um texto aqui, para os irmãos ver, em Hebreus 7,12, tínhamos o sumo sacerdote na antiga aliança, e hoje nosso sumo sacerdote é o Senhor Jesus. E alguém fala, mas Jesus mudou tudo. Não, Jesus ele veio, não veio cancelar a lei, não veio abrogar a lei, ele veio para cumprir a lei. Jesus, como sumo sacerdote, agora veio cumprir a lei e pegar tudo para ele. Tudo agora cai em Cristo, irmão. Aprenda isso. Nova aliança, tudo agora está em Cristo. Ele assumiu toda essa condenação, tudo que tem de evangelho, de espiritual, tudo para ele. Tudo que as pessoas fazem ainda pensando na antiga aliança, aplicando, é como sombra. Pode fazer um teatro, um exemplo, mas tudo está em Cristo. Ele é o sumo sacerdote. E ele veio cumprir a lei, não abrogar, cancelar a lei. Tanto que nós lemos aqui na quarta-feira passada, na relação de conjugal e outras coisas, que ele foi um pouco mais pesado e sempre vai ser. Ele veio cumprir algumas coisas que eles não entenderam na lei. Se ele veio cumprir, ele veio fazer o quê? Melhorar. Ele veio aplicar aquilo que as pessoas não entendiam. Se você ler o Sermão da Montanha, você vai entender isso aí. Glória a Deus. Ele veio acrescentar mais assim, na realidade, mostrar para nós o que era a lei verdadeira. Então ele nunca abrogou a lei, ele veio mostrar aquilo que as pessoas não entendiam, porque o povo era de coração duro. Moisés ensinava, por causa do coração duro, Moisés permitia algumas coisinhas, mas Jesus não permitiu nada não. Tempo da graça, não é da desgraça, vamos falar assim, é tempo da graça, só para os irmãos entender. Mas Jesus não mudou, ele mesmo falou, não sou mesmo de ontem, de hoje serei eternamente. Ele é o próprio Deus. Ou seja, nós podemos entrar aqui em muitas áreas, Jesus nos ensinou sobre o ID do Evangelho, tem que fazer o ID, Não ensinou sobre o batismo, que o batismo que ele ordenou, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você estudar várias denominações aí, várias vertentes do Evangelho,
Quantas pessoas vão entender o batismo diferente? Vão pegar o batismo de João Batista, de algum discípulo, porque não tem a palavra. Mas quem mandou batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, não foi Jesus? Não é Ele que é a pessoa, não foi Ele que deu a sua própria vida. Então nós somos seguidores de quem? De Jesus. Ele não mudou, o batismo ainda é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se você estudar sobre isso, vai encontrar um monte de batismo, um monte de debate, um monte de conversa, vai até mudar a sua mente talvez. Mas Deus não mudou, é o jeito que Ele falou, irmãos. Pode ser que o apóstolo mudou, fez alguma coisa, mas Jesus não mudou, Ele não muda. Você percebe que o homem muda. Os discípulos fizeram alguma coisa também, saiu fora um pouco da disciplina de Jesus, mas Jesus não mudou. Amém? Ele ensinou sobre a Santa Ceia, nós já pregamos sobre isso aqui. Ele não mudou. A forma da Santa Ceia é o que Jesus ensinou. Aleluia. Glória a Deus. A forma da comunhão com os irmãos é como Jesus ensinou. A forma de aceitação é como Jesus ensinou. Ele não muda. Então nós queremos mudar algumas coisas. Faz assim, faz assado. Não, Jesus não mudou. Nós temos que entender o que Jesus pensa sobre isso. Eu sempre falei para os irmãos aqui, eu tenho isso no meu ministério. Quando eu tenho algo para resolver, para fazer alguma, tomar alguma posição, eu tenho que falar, se fosse Jesus, como é que ele faria? Se fosse Jesus, como é que ele resolvia esse assunto? Se fosse meu Jesus, o que ele falaria? Né? O que ele faria? Glória a Deus. Eu pergunto assim, nessa posição, nessa situação que eu estou passando hoje, nessa posição, o que eu vou fazer? O que Jesus fazia? Tem resposta tudo na Bíblia, vai ver outro ensinamento sobre isso. Tudo tem na Bíblia. O que farei agora com esse problema? Jesus, você vai pensar nele, um dia ele fez isso. Foi 3 anos e meio só o ministério, muito curto, mas fez de tudo que nós precisávamos saber. O que ele faria? Se alguém trouxeram uma mulher para julgar, para ele julgar, e a sentença estava dada para apedrejar ela, o que ele fez naquele momento? Você entendeu, irmão? E nós somos o quê? Seguidor de Cristo. Jesus não mudou aquilo que ele ensinou naqueles 3 anos e meio para o discípulo. Toda a fórmula ele deixou para mim e para você. Então olha para Cristo. O que você tem que fazer nessa situação que você está vivendo hoje? Que atitude tem que tomar? Que atitude tem que tomar nessa situação que estou vivendo hoje? Olha para Jesus. O que ele fez? Que atitude ele tomou? Qual a posição que ele tomou em cima daquilo que ele tinha que tomar? Os irmãos estão entendendo? Porque qualquer coisa que eu fizer fora de Jesus, eu fiz por conta própria. Eu fui influenciado, alguém falou, mas não está na caminhada de Jesus. Isso você pode entrar em vários pontos. Eu falei batismo, eu falei Santa Ceia, você pode falar da comunhão com o irmão, do perdão, né? Do amor ao próximo. Tudo isso você vai olhar com Jesus. Amém? Olha o que está escrito aí então, vamos ler aí, Romanos 10,4. Vou ser breve hoje, só para encerrar o que eu estava em passar para os irmãos, que hoje os irmãos já foram bem alimentados, eu creio, através dos louvores, né? Glória a Jesus. Olha lá, 10,4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se nós cremos em Jesus, o fim da lei é Cristo. Acabou a lei. Não é que acabou, é porque caiu tudo em Jesus. Se nós cremos que Jesus, agora o fim da lei é Cristo. Cristo é a lei, irmãos. Ou seja, ele não quebrou a lei, ele não veio abrogar, ele mesmo falou, não veio cancelar a lei, ele veio cumprir a lei. E até ensinar aquilo que a gente não conseguiu entender lá no passado, que nem os homens da lei conseguiu aplicar e nem. Então o fim da lei é Cristo, tudo está em Cristo. E ele não mudou, irmão, o que ele ensinou ainda é válido para mim e para você. É claro que tem coisas que a gente colocou na igreja, algumas coisas, mas tudo para poder com estratégia, né? Jesus não mandou fazer isso, para juntar o povo, temos base porque ajuntamento é incentivar os irmãos a estar na fé, mas tem muitas coisas espiritual, Jesus nos ensinou, nós precisamos ficar na palavra de Jesus, ele não muda, não queira mudar algumas coisas assim, espirituais na sua vida, ele explicou tudo sobre as batalhas espirituais, sobre as estratégias de Satanás, sabemos disso, como que ele trabalha, como que ele é astuto. Então nós temos que entender que Jesus não mudou, o mundo espiritual não mudou, nós temos que mudar.
pegar toda a visão espiritual que Jesus passou para o seu discípulo e deixou para cada um de nós, pegar todo o poder que Ele nos deu, como o pastor falou aqui, vamos crer, nós agora representamos a Cristo aqui na terra, olha a responsabilidade nossa de encher todas essas cadeiras. Ele até usou uma palavra ali, nós chegar na casa de alguém e perguntar o problema, ou seja, não vai faltar problema para ajudar aquela pessoa, não vai resolver tudo, não, mas vai ter um problema que você vai conseguir ajudar aquela família, já tem um pontapé inicial para você ajudar aquela família e mostrar que Deus tem poder de resolver aquele problema, glória a Deus, e vai ter um monte de problema, diga você se não tem, e nós ficamos paralisados sem fazer nada, e nem como chegar, glória a Deus. Então, nossa responsabilidade é grande como representante de Cristo, né? Jesus não era de fé, nós temos que ter fé, Ele não mudou, irmãos, e eu queria entrar aqui rapidinho para a gente não perder muito tempo. Olha, a santidade de Deus, irmão, é o caráter de Deus, é forte isso aqui, ou seja, a santidade faz parte do caráter de Deus. Então nós pegamos no pé sobre esse ensinamento nosso aqui, que Deus é santo, e Ele quer que nós sejamos santos, está escrito na palavra, o irmão está cansado de ouvir isso, e a gente tem que representar Deus com essa santidade, porque Ele não mudou, Ele não vai liberar a sua santidade, Ele é santo, quer que nós sejamos santos, Ele chamou a gente para ser santo, Deus sempre se revela na Escritura como um ser santo. Fala para o seu irmão, seu Deus é santo, Ele se revela na palavra, que nós queremos andar da nossa forma, pensar da nossa forma, agir da nossa forma, e não é assim, irmão, e a santidade é corpo, alma e espírito, nós sabemos disso, é corpo, alma e espírito. É que o povo não quer pregar a verdade, os pastores não querem pregar a verdade, porque isso aí espanta alguns irmãos da igreja, mas Deus não muda, Ele ainda quer um povo santo, zeloso, especial. Ele arrancou o povo do Egito falando isso, que Ele queria um povo separado, e Jesus não mudou, os apóstolos não mudou, Ele continuou falando sobre isso. Eu estou falando aqui, mas não estou falando texto, mas os irmãos sabem que tem texto, amém? Se os irmãos quiserem anotar aí, Levítico 19:2, o Senhor nos chamou e nos separou do mundo para sermos santos. Quem pode ler Levítico 19:2, só para falar aqui? Eu não falei versículo nem li. Levítico 19:2. Se o irmão demorar, eu procuro aqui e vou rapidinho. Achou, Rodrigo? Então lê aqui. 19:2. Fala toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Olha lá. Deus chama Moisés que eu sou um santo e quero que vocês também sejam santos. Todo o início da chamada, Deus chama eu e você para a santidade. Deus e com nada. Se Ele é justo, Ele não vai ser injusto. Se Ele é misericordioso, não vai ser, não vai ser uma pessoa que não vai ter misericórdia. Jesus é o caráter dele. Então você entende que nós fomos chamados para ser santo? Glória a Deus. Mas é santo em todo momento. A mente nossa tem que ser santa. Nossos pensamentos tem que ser santo. Nossa atitude tem que ser santa. O nosso caminhar tem que ser santo. O nosso agir tem que ser santo. É corpo, alma e espírito. E ele não muda, irmão, não adianta. Ah, mas foi do meu jeito, meu caráter é assim, eu sou sanguíneo, eu sou isso. Não, não adianta, irmãos. Mesmo sanguíneo tem que ser santo. Seja um sanguíneo santo. Ah, meu pastor, eu sou assim meio alvoroçado, sabe? Já quero chegar arrebentando. Chega arrebentando, mas na santidade. É porque tem pessoas e pessoas, não tem, irmão? Não fala é sanguíneo, mas como é que fala? Me ajuda aí, pode me ajudar. É isso mesmo, né? É sanguíneo, né? Fleumático, tem todos esses comportamentos aí, né? A pessoa que tem as pessoas mais calmas, é mais ou menos isso. E aí, quando acontece algo, você já fica nervoso na hora, mas até no seu nervoso tem que ser santo. Vai mudar. Ah, pastor, mas eu não posso fazer só naquela hora, por uma semana, não. Ficar assim, se policiando, né?
Por isso que a porta é estreita, tem que ficar deixando alguma coisa, renunciando a alguma coisa. O velho homem quer voltar, você tem que mandar o velho homem embora. O desejo vem, a vontade vem, você tem que dar um bicudo na vontade. Sai daqui, eu sou crente, sou santo. Olha, irmão, que negócio estranho, né? Mas é a vida do cristão. Isso é a palavra de Deus. Nós somos santos, porque Ele é santo, quer que nós sejamos santos. Então a santidade faz parte do caráter de Deus. 1 Pedro 1,16. Eu falei na antiga aliança que Ele chamou a gente para ser isso, mas os apóstolos também pregavam sobre isso, que nós precisamos ser santos. Quarta-feira eu falei sobre a área conjugal, né? Sentimental, que está acontecendo demais nas igrejas, e falei sobre isso. Hoje eu quero entrar um pouquinho nisso aqui. 1 Pedro 1,16. Olha o que diz aí. Ainda Deus não mudou. Nós lemos lá que Ele chamou o povo de jeito para ser santo, e também não mudou hoje, que nós sejamos santos. Glória a Deus. E quem fala é Pedro. Vou ler o 15 e o 16 de 1 Pedro. Bem lido aqui, já lembro bastante aqui nesse ministério, né? Mas está assim, ó. Mas como é santo aquele que vos chamou, então quem te chamou, Ele é santo. O Deus que chamou eu você, Ele é santo. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aí, irmãos, quem nos chamou é santo, amém? E Ele quer que nós sejamos santos. Fala para o seu irmão assim: o desejo de Deus é que nós sejamos santos. Não é o pastor Ailton que quer, é Deus que quer. Então a igreja séria, ela é comandada por Deus, o cabeça é Jesus. Quando Deus prega sobre isso, fala porque Deus te ama e quer você santo. Agora, quando a igreja é dirigida por pessoas humanas, pensamento humano, ou pela sinagoga de Satanás, não vai falar isso, porque Deus quer que você seja santo, irmão. Ele não vai falar isso, porque Ele tira Deus da frente e fala dele mesmo. Então, que a igreja séria, ela fala da palavra, Deus é santo, quer que nós sejamos santos, amém? E santo é estar daquele que não se mistura. A igreja verdadeira não se mistura, não vive contaminada, amém? Vivemos no mundo, mas não fazemos o que o mundo faz. Glória a Deus, isso que é a realidade. Vivemos no mundo, somos peregrinos em terra estranha, estamos de passagem, mas o mundo vive fornicação. O crente que é santo não vive fornicação. O mundo vive em adultério. Os homens arrumam amantes, as mulheres também estão arrumando bastante amante agora. Para o mundo é tudo natural, mas para a igreja de Jesus Cristo, não, ela busca santidade. Quem está entendendo? Os jovens, quando vai namorar no mundo, já vão ficar, eles vão namorar para fazer sexo. A intenção é essa, namorar para fazer sexo. Já o cristão, o jovem cristão que segue a Cristo, ele vai namorar um namoro santo. Olha aí, vê como é que é diferente? É um namoro santo. A intenção não é fazer sexo, a intenção é conhecer aqueles no namoro, conhecer um a outro, as ideias, os pensamentos, os projetos, os propósitos, né? Se abrir um com o outro de tudo que já fez, de traquinagem, né, para cima, para baixo, para ter transparência, para quando casar não ficar jogando um na cara do outro. Isso que é namoro cristão. Mas o mundo é diferente, não é? Porque o crente, ele é santo, Deus chamou ele para ser santo. Tudo que ele faz em santidade. Ele negocia em santidade, ele namora, ele faz tudo em santidade, tudo pensando em agradar a Deus. É o que nós lemos aqui. Então, é muito forte, nós lemos aqui nesse versículo aqui, ó. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Não é em algumas coisas, não é em algumas áreas, é em toda a maneira de viver. No trabalho, tem que ser santo. Lá no açougue você compra carne, vai comprar carne, mas tem que ser santo. Glória a Deus. Lá na quitanda tem que ser santo. Lá no postinho de saúde tem que ser santo. Lá no seu, tudo, irmão, na igreja é mais santo ainda. Você tem que se portar como santo. O que é isso? É não se misturar. Não é ficar lá, santão. Não posso falar nada aqui que eu sou santo. Não posso nem ir para a direita e nem para a esquerda. Não. É no seu comportamento, na sua atitude, como você vai se comunicar. Tudo tem que ter o quê? Santidade. Glória a Deus. E gerar paz. As pessoas têm que ver que você é uma pessoa ali santa. A ponto de falar assim: você é crente, né, rapaz? Você fala diferente, você negocia diferente, o seu comportamento é diferente. Você chegou aqui, não chegou metendo louco? Metendo louco que eles falam hoje, né? Você chegou, esperou ser atendido,
falou com a educação, deu um bom dia, deu boa tarde, glória a Deus, a sua veste é diferente, seu semblante é diferente, a pessoa vê santidade na hora, irmãos, glória a Deus, é assim que tem que acontecer, ou seja, as pessoas têm que fazer o quê? Ver Deus em nós, ver o caráter de Deus em nós. Qual é o caráter de Deus? A santidade é o caráter de Deus, Ele falou que é. Eu sou santo, quero que vocês sejam santos. É Deus que está pedindo, amém? Versículo 16: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então Deus pede a santidade do seu povo. Se alguém não quiser pregar isso, amém? Mas Deus pede sim a santidade do seu povo. Devemos adorar a Deus na sua beleza, na sua santidade. A santidade convém na casa do Senhor, é tanto texto. Deus chamou o povo de Israel para ser uma nação santa. A vontade de Deus é que na nossa santificação, glória a Deus, muitas vezes a gente ora, né? Deus, faz a sua vontade na minha vida. Qual é a sua vontade? Aí a vontade aí, é que você seja santo. Não é? Muitas vezes a gente ora assim, Deus, eu queria saber a sua vontade na minha vida, porque eles pensam em ministério, né? Qual que é a vontade? Eu vou ser cantora? Eu vou ser um diácono? Eu vou ser um presbítero, um pastorzão? Eu vou ser isso, você. Essa é a vontade do Senhor? A primeira vontade na sua vida é a sua santificação. Irmão, se você for qualquer posição na igreja, mas sem santificação você não vai ser nada. Escute isso. Você pode cantar, pode ser pregador, pode ser profeta. Se não tiver a primeira chamada de santificação, você não vai muito longe. Você vai se queimar. O seu ministério vai ser, como é que fala a palavra? Censurado, porque não vai haver santificação em você. A primeira chamada, você fala, Deus, aprendi hoje, a primeira chamada, santificação, então me santifica, na mente, no corpo, na alma, me santifica em tudo. Primeira chamada. Pastor, mas tem base bíblica sobre isso? Vamos ler, né? Senão os irmãos vão falar que eu estou inventando. 1 Tessalonicenses. Que eu falei que tem base bíblica, irmão, é porque eu não estou lendo tudo, porque o tempo não permite. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, glória a Jesus, versículo 3. Eu falei do que? Da vontade de Deus. Aí nós temos essa vontade e oramos, Deus, faz a sua vontade, não é assim que a gente fala? A vontade dele está aqui, ó. Faz a tua vontade na minha vida. Não chega a tua vontade logo, já chegou aí, ó. Glória a Deus. Olha lá, ó. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Prostituição entra num monte de situação, né? Glória a Deus. Então a vontade de Deus é a nossa santidade, para a gente se abster, deixar da prostituição e de muita coisa, né? Ainda continua falando assim, ó, que cada um de vós saiba possuir e eu tenho que santificar esse vaso. Glória a Deus. Santifica esse vaso aí, irmão, que é você. Santificar em honra ainda, né? Santificação em honra. Vaso em santificação e honra. Não na paixão, nos desejos, como gentios que não conhecem a Deus. Ó, concupiscência, desejo. Não como gentios aí que não conhecem a Deus, tem esses desejos, essas vontades desenfreadas. Não, você agora é vaso na mão de Deus, santifica o seu vaso aí, vaso de honra. Versículo 6: ninguém oprime ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos, né? E testificamos. Amém? 1 Tessalonicenses ainda, capítulo 5, versículo 23, que fala sobre também essa santificação, né? Uma página para frente aí, olha o que diz aí. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Fala para o seu irmão assim, você percebeu que é tudo? É tudo. Não é algumas coisas não, né? Tem alguns lugares que as pessoas até falam de santificação, mas em algumas áreas a santificação é em tudo. E aí está falando bem claro, né? Em tudo. Em todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Pega no seu braço aí, dá um beliscão.
Isso aí é corpo, é carne, né? O braço é seu corpo, a perna é seu corpo, a coxa é seu corpo, glória a Deus. A sua orelha, seu ouvido é o seu corpo, seu narizão é o seu corpo, a sua cabeça faz parte do seu corpo, amém, irmão? A sua barriga faz parte do seu corpo. Só para os irmãos entender o que está falando aqui, é corpo, alma e espírito. Santificação é em tudo. Por aí só se prega que Deus está preocupado com o coração. Quando você estuda sobre o coração na Bíblia, o coração do homem é enganoso, toda saída sai do coração. É claro que a preocupação de Deus é o coração, mas para receber um coração novo, regenerado, porque vai sair tudo dali. Então, se o coração está transformado, regenerado, vai fazer o quê? Sair para fora, vai aparecer para fora. Aí essa pessoa também vai fazer o quê? Santificar o corpo dela. Então estão se pregando sobre o coração, mas você olha que não tem mudança por fora, não tem mudança nas vestes, não tem mudança no comportamento, ainda mostra as vergonhas na rua, ainda ficam fazendo tatuagem no corpo, porque o coração não foi mudado com o verde. Qualquer coisinha que vê por aí, ou influencia, deu vontade de fazer. É pecado fazer? A santidade também provém do corpo. Para que você quer uma tatuagem no seu corpo? Vai glorificar a Deus? Deus mandou fazer isso? Deus se agrada disso? Faz parte da santidade fazer isso? É corpo, alma e espírito. Se o Senhor quisesse que você nascesse com a tatuagem, Ele já faria você com a tatuagem. O mais que Ele permitiu foi uma pintinha em algumas pessoas aí. Não foi? Alguém nasce com uma pintinha aí. Dizem que quando as mulheres estão grávidas, se não deseja de comer uma fruta, parece que sai a fruta. Não sei se isso é verdadeiro. Né? A mãe sente vontade, desejo, aí se não comer, sai a... É mito, né? É mito. Agora, né, os clientes estão perguntando na rede social, o que tem problema com essa tatuagem? Para quê, irmão? Ninguém pergunta assim, pastor, eu posso jejuar? Ninguém pergunta assim, pastor, é pecado jejuar? É pecado orar não sei quanto tempo? Ninguém pergunta essas perguntas espiritual, só faz pergunta carnal. Você vê que as perguntas na rede social é só carnal, espiritual ninguém pergunta, pastor, eu tenho que ler Bíblia mesmo? Quanto tempo tem que ler Bíblia? Ninguém fala isso, só da coisa da carne. Você vê que a santidade é diferente. Quem busca a santidade, ele começa a preocupar com a coisa espiritual, ele quer se separar mais do mundo, quer voltar mais para Deus, ele quer deixar tudo que o mundo faz, para ele não fazer mais, porque nós lemos aqui, o ímpio tem os desejos e faz. Agora o cristão salvo, o desejo dele é para as coisas de Deus, ele quer santificar o corpo e a alma e espírito, até vem vontade, mas ele fala, não, essa vontade está amarrada, o mundo faz, não vou fazer não. Para que isso? Não vai glorificar Deus. Ou seja, vai trazer o quê? Contenda na congregação. Não traz contenda, irmão? Estamos ouvindo tudo isso aqui, vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar, daqui a pouco a irmãzinha chega aí, pastor, fiz a tatuagem aqui, eu achei tão bonita, a minha amiga fez, e entra com a tatuagem, mostrando no braço. Os irmãos vão ver, irmão, vai fazer contenda, você vai ficar mal na igreja. Agora, se você chegar aqui, né, na hora do culto, dá lugar, fechar os olhos, sentir a presença, e dar uns mantos, e dar uns pulos, falou, irmãzinha está sendo abençoado, ó. Não tem conversa contra isso, mas quando é carne o negócio conversa. Fala assim para o irmão, Deus não mudou. Glória a Deus. Eu estou entrando nesses assuntos para você ver que Deus não muda, porque o povo está mudando, tá? Eu fico doido, esse dia eu vi num podcast lá, a irmã ligou falando sobre isso. Por que o pastor não fala a verdade logo? 2 pastores na mesa, fala a verdade. Tem que ver seu propósito. Que propósito? É carnal, irmão. Fala a verdade, não tem base para fazer, vai orar, vai jejuar, vai buscar Deus, vai orar mais, vai se envolver com as coisas de Deus. Fala isso, vai falar assim, não, eu não vejo muita coisa não. Como não vê? Você entendeu, irmão? Eu estou vendo tudo. Estou vendo que a pessoa é carnal e está sendo influenciada pelo mundo. Glória a Deus. Vem de falar logo a verdade, porque os pastores querem curtida, né? Não quer se queimar na rede social. E é caro, né?
Tem que pagar para fazer. E tem que sentir dor. Mas para sentir dor para o espiritual, fazer o jejum até meio-dia, começa a doer um pouquinho. Vou entregar já. Deu um pouquinho de estômago de fome, vou entregar. Mas lá dentro naquela maca, o cara arrisca ele, toca fogo nele lá, ele geme lá, mas não larga, porque é carne. Eu nem sei como é que é isso, como é que faz. Mas diz que dói, né? Aí sarou aquele um, ele quer fazer outro. Não me notaram. Fiz só um coraçãozinho só. Ninguém me notou que eu fiz tatuagem. Vou fazer outra, porque eu não sou notada. Irmão, na minha percepção, mesmo na realidade, é pessoas que têm problema de autoestima, quer ser notado. Quer ganhar alguma coisa ali, quer ser notado. Se não for notado, ele vai enchendo até virar um demônio. Porque depois vira um demônio. Tem uma pessoa totalmente tatuagem, perde totalmente, né, a estrutura de um homem, de um ser humano. Fica tudo preto, tudo escuro, aquela coisa feia. Glória a Deus. Mas o pastor não quer falar e eu falo. Glória a Deus. Porque nós estamos básicos. Você vai imaginar o seu Deus assim? Deus é espírito. Mas Jesus esteve na terra. Você vai imaginar Jesus cheio de tatuagem? Cheio. Imagina o seu Jesus cheio de coisas penduradas. Cheio de piercing. Piercing no nariz, piercing na orelha, aquela carreira. Piercing no queixo, na língua. Você imagina o seu Jesus assim? Os crentes estão fazendo assim. E os pastores, qual o problema, irmão, apanhar o piercing na língua? Qual o problema o varão usar um brinquinho para brilhar na orelha dele? Qual o problema? Você é homem, cara. Para que você quer um brinco? Para que um homem quer um brinco? Não dá para entender, mas não consigo, na minha mente não entra isso. Para que um homem usar um brinco? O que ele quer com isso? Não, previsto, eu não consigo entender isso. Um crente usar um brinco, um homem crente colocar um brinco. E está cheio de crente assim, pastor assim. Mas fica legal. Mas não é legal, é santidade, mas é mostrar que é homem de Deus. É vontade humana, é vontade carnal. É tão simples entender a palavra, é simples a palavra de Deus. Já pensou eu chegar aqui, irmão, mudar, já com um brincão aqui pendurado? Irmão, glória a Deus, estou bonito, irmãos, olha aqui. Nenhum centro vai aceitar, rapaz. Pastor agora está moderno, está viúvo, ó, que chique agora. Que legal, rapaz, está modernizando, está mudando. Falou certinho, o pastor está mudando. Mas Deus não muda. Deus continua, o caráter dele é santidade. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, eu vou parar por aqui, irmão, senão eu vou entrar aqui no assunto, não vai acabar mais. Pode aplaudir Jesus, eu queria só encerrar só, que Deus não muda. É assunto para não parar mais, né? É assunto que não para mais sobre isso, fala que Deus não muda, o que está acontecendo no Evangelho, posição, irmãos, situação que está acontecendo, é tudo carnalidade. E nós que somos homens de Deus, mulher de Deus, nós temos que ir na contramão, bater de frente mesmo, não é assim não. Que negócio que esse, irmão, tem que chegar no pastor, arranca esse brinco, vaso, pelo amor de Deus. Tem que ter coragem, não tem? Aí você vai falar o quê? A verdade para esse pastor. Ele vai ficar o quê? Bravo. Que é verdade, vai afrontar ele. Mas eu costumei, eu gosto. Mas Deus gosta da santidade. Fala para o seu irmão assim, evangelho é renúncia, vaso. Renúncia, vaso. Vou entrar nesse assunto aí, né? Deus renunciou seu próprio filho, o filho renunciou a sua própria vida, e nós queremos assim achar que está tudo certo. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Eu tenho muito assunto para falar aqui, né? Mas a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Santificação entra em várias áreas. Eu podia falar aqui mais de 2 horas aí sobre sentimento, sobre o pensamento, né? Mas os irmãos estão acostumados já, sabem dessas mensagens. Então Deus não muda. O caráter de Deus é santo. Ele mostrou na Bíblia que Ele é, Ele falou que Ele é. Só dei 2 versículos, mas temos 10 aqui se vocês quiserem. Né? Ele chamou a gente para ser assim, Ele quer que nós sejamos assim, e não vai mudar. Ele não vai mudar, porque já está escrito. Lembra que eu falei que qualquer mudança agora quebra a palavra? Qualquer mudança que Deus mudar daqui para frente, muda o passado, muda o presente, muda o futuro. Já está projetado, programado, de Gênesis e Apocalipse. Ele não pode mudar. Se ele não mudar, a Bíblia não serve mais. Então ele não vai mudar. Fala assim para o seu irmão, você pode mudar, mas Deus não vai mudar. Deus não vai mudar. Não dá para mudar, você entendeu? Não dá para mudar mais. Mas você vai ver um monte de coisa mudada. Homens mudando, pensamento, atitudes, locais, lugares, vai mudar.
Mas você que aprendeu esta palavra de da quarta-feira, fala: eu não vou cair na lábia de Satanás. Pronto. Satanás tem lábia, pastor? Ah, como tem. A lábia dele é boa, hein? Ele é esperto, é astuto. Ah, pregamos sobre isso, né? Que ele enganou a terça parte do anjo. Não vai enganar eu? Enganou os anjos celestiais, não vai enganar nós? Vocês... Ah, não vigia não para você ver. Amém, irmão? Vamos orar? Ele tem uma lábia. Ele tem uma conversinha com a Eva, pouquinha conversa, a Eva... Fala para o seu irmão assim, com pouca conversa, ele te convence. Derruba você. E você passa a aceitar e achando que está certo. Que Deus não é isso mesmo não. Deus não mudou. Vamos orar? Você está risado, né? Vamos orar. O pastor prega aqui, né? Pega pesado, pior, mas dos irmãos dá risada, né? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus, irmão, para a gente entender a palavra, que o diabo não venha nos enganar. Não vamos mudar o nosso comportamento em relação à vida cristã, a nossa atitude. Deus não mudou. Tudo nós temos que olhar para a palavra. O que está escrito? O que eu tenho que fazer? Está escrito na palavra, ele não muda. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos, meu Pai, depois de encerrar o ensinamento de 2 quarta-feiras, revelando que o Senhor é imutável. Está tudo escrito na sua palavra, não tem como ter mudança mais, meu Deus. Mudar é tirar do lugar, vários contextos sobre a palavra mudança, meu Pai. Mas a mudança na nossa vida cristã espiritual não tem como, meu Pai, é só aprender o que está escrito na sua palavra. Não podemos ser influenciados pelo inimigo, meu Deus, que eu peço a Ti, guarda minha irmã, guarda meu irmão, o jovem, o adolescente, as crianças, os casais desta casa, para que o adversário não venha, meu Pai, influenciar esse irmão, essa irmã, para uma mudança drástica, para voltar para as coisas mundanas, meu Senhor, que nós possamos continuar observando a sua santidade e nos policiando e nos preparando para a tua volta cada dia, debaixo da santidade perfeita. Pai, dá graça para essa igreja, ajuda cada um dos irmãos, meu Pai, a se manter, meu Pai, na fé, na graça, no poder do Senhor. É que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e graças a Deus. E quem entendeu, aplauda bem forte em nome de Jesus. Esse é o ensino desta noite.